Boa forma é sempre uma meta, é sempre algo apreciado por todos nós. E hoje em dia, inclusive, muita gente dedica tempo, energia, recursos financeiros a isso. Ou porque naturalmente tem interesse em ter boa forma, ou às vezes até por recomendação médica. E como que essa boa forma se expressa na nossa vida espiritual, uma vez que boa forma é apreciada em todos os âmbitos da nossa existência? Normalmente, quando alguém está em boa forma, a pessoa se sente como? A pessoa se sente disposta, alegre, bem-humorada, existe uma atitude de bem com a vida, uma atitude de esperança, que é o que cada um de nós com certeza tem vontade de estar experimentando no seu dia a dia. E aí, para a gente refletir um pouco sobre essa boa forma espiritual, eu vou utilizar um acróstico para que possa ficar bem gravado, que cada um possa utilizar essas dicas no seu dia a dia. A palavra que nós vamos explorar no acróstico é a palavra bem-estar. E para cada letra vai ter um significado, e aí eu vou estar também conectado esse significado com as práticas que nos levam a uma boa forma espiritual. E talvez vocês ainda estejam pensando, mas qual é o sinal dessa boa forma espiritual? Eu sinto que alguém com boa forma espiritual é capaz de demonstrar esse bem-estar, essa disposição, essa alegria, e também capaz de deixar transparecer no seu dia a dia, na sua forma de pensar, de falar, de agir, de interagir com as situações, responder acessando aquilo que tem de melhor. Então, de alguma forma, de certa forma, ser espiritual é tão simples quanto ser quem eu originalmente sou, mas que às vezes esqueci que sou. Então vamos ao acróstico. Antes de começar a explorar a palavra bem-estar propriamente dita, eu vou aproveitar para relembrar o que significa esse bem-estar, essa boa forma espiritual. Uma boa forma espiritual nada mais é, nada menos é do que ser quem eu originalmente sou. Sentir que ao precisar responder às cenas, à minha rotina, os diferentes papéis que eu represento, eu sou capaz de, ao invés de reativamente dar uma resposta, de pegar a resposta que está ali na superfície, que nem sempre é a resposta que eu gostaria de oferecer, sentir que eu sou capaz de utilizar os meus recursos internos. Isso é um sinal de boa forma espiritual. E eu tenho certeza que todos nós temos interesse nessa prática. Então, a palavra bem-estar, ela nos relembra de alguns métodos para se manter em forma. O B representa a importância do bom alimento. Se eu quero estar em forma espiritual, eu preciso me alimentar com conhecimento espiritual. Para que essa energia original esteja disponível, eu preciso trabalhar o conhecimento espiritual, que é como luz. Então, deixar que essa energia ela flua na minha vida. Então, bom alimento espiritual é acesso e boa digestão desse conhecimento espiritual na minha vida. E aí nós partimos para a palavra E. A palavra E nos relembra da importância de exercício físico, né? A boa forma vem daí. Então, se eu quero acessar mais as minhas qualidades, as minhas habilidades espirituais, eu preciso exercitá-las. E o M da palavra bem-estar, ele significa a importância de muita água no nosso organismo. Esta água, dentro da espiritualidade, ela pode ser representada pela minha habilidade de cultivar bons sentimentos. Às vezes a gente pensa em tantos hobbies, mas podem acreditar e fazer essa experiência. Cultivar bons sentimentos representa para a boa forma espiritual essa minha habilidade de estar hidratado, de ter essa energia espiritual disponível. Então, muita água, ou seja, muitos bons sentimentos. Cultivar esse hábito, né, deliberadamente. A segunda letra, E, é o E da própria espiritualidade, né? Então, nos diferentes práticas
é reconhecida a importância da espiritualidade. E para nós que já estamos falando de espiritualidade, e eu já tive a oportunidade de compartilhar que ser espiritual é ser você mesmo a partir da sua origem, então um cuidado na espiritualidade é você cuidar, dar atenção ao seu estado interno. Porque se o estado interno estiver bem, tudo mais flui a partir dele. Inclusive em inglês existe essa brincadeira, que de acordo com o meu state, o meu estado interno, será o stage, o palco, ou seja, as ações que eu desempenhar. E continuando, nós vamos para a letra S. Uma outra coisa extremamente importante é a presença do Sol na nossa vida. E que bom que num país como o Brasil nós somos abençoados com essa presença do Sol. O Sol para a espiritualidade é o contato com essa fonte suprema espiritual, que é lembrada em tantas tradições com diferentes nomes, que a gente pode se referir como Deus. Deus como essa fonte suprema que tem todas as cores e tem constantemente essa energia de todas as qualidades espirituais disponíveis para que cada um de nós possa absorver o quanto queira. Então, nós sabemos que é importante tomar sol físico em hora certa, mas em relação ao sol espiritual a gente pode usar e abusar. E, continuando, depois a gente vai para a letra T, de estar, de bem-estar, e esse T nos relembra da temperança, que eu gostaria de traduzir na espiritualidade como essa atitude de equilíbrio. E é muito bonito perceber na espiritualidade que o equilíbrio ele vem de complementar coisas positivas. Então, se para mim é fácil ser jovial, eu posso complementar a minha jovialidade com maturidade em alguns momentos, perceber o momento de ser jovial, o momento de ser maduro. Se eu sou uma pessoa naturalmente muito responsável, eu posso sentir a necessidade de equilibrar essa responsabilidade com uma certa leveza ou com uma certa flexibilidade, e isso gera atitudes de equilíbrio na minha vida. E aí nós vamos para o A, que nos relembra da importância de muito ar puro, de respirar. E na vida espiritual é dito que a respiração, se você quer se manter nessa prática espiritual com felicidade, com alegria, com disposição e com boa forma, é necessário que você cultive a energia do contentamento. O contentamento representa esse ar puro, essa respiração da nossa vida. E, finalmente, o R, porque ninguém é de ferro, o R de repouso, de descanso. Definitivamente, mesmo alguém que pratica a espiritualidade, dentro até mesmo dessa perspectiva de equilíbrio, sabe da importância de pausas, da importância de descansar, de ficar quieto, de perceber a necessidade desses momentos de quietude. E aí, com esses pequenos cuidados no dia a dia, você vai sentir que você está em boa forma. E isso naturalmente gera satisfação. E alguém satisfeito é tudo que o mundo de hoje precisa. Então, boa sorte na sua prática.